Fala, gente, graça e paz. Estamos aqui para mais um talk show. Eu vou contar para todo mundo. Esse é o tema do nosso talk show, que gira em torno aí de testemunhos, né? Testemunho de convenção. Nós já recebemos algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, aqui no nosso talk show. E hoje, você já sabe quem é que está comigo. Você viu aí na foto inicial do nosso talk show. Estou aqui com Ciro Ferreira, grande brother, homem de Deus, para esse tempo aqui de bate-papo, onde a gente vai entrar aqui um pouco no histórico do Ciro, o histórico de conversão do Ciro a Cristo Jesus. Ciro, bem-vindo. Pastor, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Muito feliz de ter você aqui conosco nesse momento de conversa. Pastor, para mim é um privilégio, né, poder fazer parte, acompanho já os demais talk shows e quero parabenizar, né, você pela ideia, pela idealização, porque não ficou só guardada, né? A gente projeta muitas coisas, mas às vezes a gente deixa guardado. Então quero parabenizar você, toda a equipe, né, por esse momento e estar aqui para contribuir, né, no reino de Deus, contando um pouco do nosso testemunho. Eu nunca contei assim, né, aberto totalmente ao público, mas sempre em testemunho através de um encontro, através de uma reunião particular. Sim. Para mim vai ser um privilégio também poder expor essa parte aí da minha vida. Pois muito bem. Então quer dizer que esse vai ficar gravado, né? Já está gravado, desde o convite. Quantas vezes a pessoa quiser voltar no testemunho do Ciro, Perfeito. É só clicar que vai estar lá gravado. Perfeito, pastor. Muito bem. Ciro, o nosso talk show ele está baseado em 2 Coríntios 5,17, né? Pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Amém. E de fato esse é o projeto de Deus, né? Na vida do Ciro, na vida do Carlos, na vida de quantos desejarem se tornarem uma nova pessoa, uma nova criatura. E nós estamos batendo aí nessa tecla, né? De conversão. Conta pra gente aí, eu tenho um roteiro aqui, né? Mas o Espírito Santo vai fluir aí, conduzir nesse nosso diálogo. Por exemplo, quando e como o Ciro conheceu a Cristo? Como e quando? Eu sei que é uma história longa, né? Sim. Sei que é uma história longa, mas a gente vai ter um tempo aí, pelo menos de forma abreviada, para a gente entender um pouco aí o seu processo de conversão. Não, perfeito, pastor. Na verdade é muito longo, né? Todo esse processo, mas como você bem falou, a gente tem algo bem resumido, uma vez que foi bem objetivo o propósito, né? Eu sempre fui muito crente em Deus, mas nunca tive relacionamento com Cristo, né? Com Jesus, e acreditava em Deus, caminhava, mas não caminhava com o Senhor. E determinado tempo da minha vida, eu passei por algumas tempestades, alguns temporais, né? No meu relacionamento, no meu casamento, mas eu deixava a desejar essa parte de relacionamento com Cristo, onde é o fundamento, a fundação, né? E dentro disso, trabalhando muito, sempre buscando estudar, aperfeiçoar e conhecer novos ambientes de trabalho, empresas e crescer dentro do mercado, né, empresarial. E dentro disso eu passei a ser representante comercial, vendedor e visitava muitas pessoas, né? E dentre elas eu tinha um amigo que tenho até hoje e devo tenho esse carinho muito grande por ele, porque ele sempre me convidava para a célula, mas eu não dava. Já era uma célula? Ele já tinha uma célula, né? E ele sempre me convidava. Só que eu também não dava muito crédito, né? Eu sempre buscava ter ali os meus recursos e querer ganhar muito dinheiro, buscar muitas felicidades e alegrias através de conquistas e deixava à parte. E é bem engraçado porque ele me pegou de uma forma estratégica, né? Ele sempre me convidava para a célula, que era uma segunda-feira, e eu queria vender para ele na terça. Então eu ficava só adiando, e quando eu via que os pedidos iam estar sendo brecados, eu falava, rapaz, eu vou na célula. Acho que eu vou ter que ir. Estratégia. E aí eu fui na célula uma vez, né? E na segunda-feira, e eu visitei a célula, mas não foi por intuito, né? Pelo desejo de conhecer a Cristo, foi mesmo comercial. Segundas intenções, perfeitamente. E eu fui, através disso, para a célula, conheci. Mas o Senhor, Ele me marcou naquele dia, Ele gravou meu coração. Amém. E determinado tempo, eu passei 3 anos, depois mudei de cidade, fui para Belém, eu sou de Castanhal, né?
no Pará, próximo de Belém, e depois fui para Belém e deixei de frequentar e de visitar esse amigo, né, esse cliente. E depois disso, muitas coisas mudaram na minha vida e eu comecei a perder muitas coisas. Perdi meu trabalho, perdi minha família, eu perdi meus negócios, carros e fui perdendo tudo. E um dia eu estava buscando o Deus, né, o Deus vivo, e o Senhor já agiu nesse formato de me lembrar desse amigo. Depois de 3 anos, sim, eu sem contato nenhum com ele, eu lembrei o contato da panificadora ao qual ele era proprietário. Nessa época era um empresário e evangélico, crente, sim, irmão, mas hoje ele é um pastor, né, na igreja. Maravilha. E eu lembrei do número da panificadora e eu liguei para ele. E foi quando eu liguei, ele conheceu minha voz e falou: "Ei, abençoado, como é que você tá?" E eu falei: "Tô bem e tal. Você tá por onde?" Eu falei: "Tô em Belém." E eu perguntei: "E aquela célula?" Ele falou: "Existe ainda, só está em outro lugar e eu vou te passar um endereço." Então, a partir dali, pastor, eu comecei a visitar a célula, e eu deixo isso às vezes na célula, marcado, né, no testemunho dentro da célula, sim, hoje que eu participo, porque foi através dessa célula que o Senhor me alcançou. Glória a Deus. E esse amigo, que era um empresário que eu fui por interesse, ele foi uma pessoa ao qual foi fundamental para me apresentar a Cristo e o Senhor mudar a minha história. Glória a Deus. E para concluir esse tempo, eu sempre falo que eu pegava 4 ônibus para ir para a célula. Eu ia de Belém para Castanhal, aí, né? Eu saía do centro de Belém para a BR para pegar um ônibus para ir para Castanhal, pegava outro em Castanhal na BR para ir para o esforço, né, Ciro? O esforço. E eu via que depois desse momento, todas as vezes que eu pisava no frente do local onde funcionava a célula, as coisas começavam a mudar na minha vida. Eu estava com o meu casamento por um fio, eu estava desempregado, eu tinha perdido muitas coisas, eu ia de ônibus porque não tinha mais veículo. Sim. E dentro disso Deus foi mudando a minha história. E eu passei um determinado tempo pegando 4 ônibus para ir para a célula. Para chegar na célula. Então isso eu tenho gravado também no meu coração. Uma coisa interessante, Ciro, provavelmente, eu sei que hoje esse termo célula, ele está bem difundido, né? Muitas igrejas trabalham com célula, dentre elas a nossa. Sim. Mas talvez alguém que esteja nos ouvindo agora, talvez ainda não saiba o que é célula, né? Sim. Fala pra gente aí, rapidão, o que é uma célula? A célula é um grupo pequeno, né, de pessoas ao quais se reúnem semanalmente para compartilhar a palavra, para contar testemunho, para poder adorar o Senhor, glorificar o Senhor e poder também ser uma ferramenta, né, para poder ajudar outras pessoas a conhecer a Cristo. Então a célula é uma reunião de grupo pequenos de pessoas que são fundamentais para a nossa consolidação e caminhada com Cristo. Que maravilha. Gente, e você observa aí que eu estou diante de um fruto de uma célula, né? Isso mesmo. Que maravilha, Ciro. E hoje você é líder de célula. Perfeito, pastor. Né? Então, hoje somos líderes. Você é fruto de célula, hoje lidera uma célula, na verdade lidera uma rede, né, com algumas células. Isso. E você tem um testemunho vivo, né? Perfeito. Até para tocar em outras pessoas. Sim. Porque você foi alcançado através desta célula, né? Perfeito. Glória a Deus. Então, a gente já entende aqui como o Ciro foi alcançado, né? Você resumiu aí, passou por algumas situações adversas, o canal foi esse amigo. Sim. Eu não lembro se você citou o nome dele. É o pastor, hoje ele é pastor. Hoje pastor. É Júlio César Afonso. Pastor Júlio César, um abraço, né? Pastorzão. Um beijão, viu, pastor? Continua aí. Foi fundamental na minha caminhada com Cristo. Glória a Deus. E hoje na época ele era apenas uma pessoa muito influente, né, na cidade, empresário. Sim. E ele abriu mão, né, do empreendedorismo para se tornar pastor. Hoje Maravilha. Ele é pastor na Igreja Batista Edificar. Tempo integral. Cobertura Nova Aliança, lá em Castanhal. Maravilha. Né? Glória a Deus. É um privilégio poder servir. Receba o nosso abraço aí, quero lhe conhecer pessoalmente, vindo em Marabá. Isso aí. Conta com a gente aqui. Pastor, eu queria só observar algo que é bem legal também, que dentro desse período de convenção, né, de poder encontrar Cristo vindo de Belém para Castanhal, eu estava com o filme queimado em casa, né? Então, assim, não tinha muito crédito. E aí eu falava para minha esposa, para a Lene, na época, eu falava: Lene, eu tenho que ir para a célula. E ela ainda não caminhava com Cristo, não conhecia, mas conhecia o meu filme queimado, né? Então ela falava: que reunião é essa?
Você vai para Castanhal para se reunir só homem? Não, isso tem alguma coisa errada. Era uma célula de homens, Só né? de homens. Só de homens. Detalhe, aí, né? Isso, perfeito. Detalhe, a gente tem célula Perfeito. de muitas formas, né? Só de homens, só de mulher, Isso, de casal, casais, de perfeito. jovens, de adolescentes, de crianças. Perfeito. E aí me fez lembrar sobre isso, né? Porque quando você falou sobre a célula, eu lembrei sobre isso. Porque quando eu falava que eu ia, ela falava, não, tem alguma coisa errada. Tinha esse então, assim, com um filme muito queimado, né? Muita curtição, muita loucura na vida, e aí isso fez com que o meu histórico, né, não ficasse muito limpo. Mas com o decorrer do tempo também foi fundamental para, através de mim, desse testemunho, a Lene também ser alcançada. O fruto, né? O fruto foi se evidenciando. Perfeito. E isso foi falando com a Lene, né? Perfeito. Sua esposa. Isso mesmo. Muito bem, glória a Deus. O nosso próximo ponto aqui, você já acabou já citando, né? Sim. Quem foi o canal, né? Como eu falei agora há pouco, no nosso processo de convenção, Deus pode usar ou alguém ou uma situação, certo, né? Tudo indica que no seu caso foram as duas coisas, né? Perfeito. As duas ferramentas. É isso mesmo. Uma situação te impulsionou a buscar a Deus verdadeiramente. Isso. E lá estava o canal, né? Hoje, Pastor Júlio. Pastor Júlio. E isso é muito importante, né, Ciro? Sim. Essa questão do canal. Tem gente que diz assim, não, eu não preciso de outra pessoa para servir a Deus. É bem verdade que o véu se rasgou, né? Sim. O véu se rasgou, todo ser humano tem livre acesso a Deus. Perfeito. Mas o próprio Deus, ele instituiu pessoas. Sim. Para ser bênção na vida de outras pessoas. Correto. Né? Jesus, ele instituiu ali os discípulos para que eles dessem início ao grande comissionamento de pregação do evangelho, né? Perfeito. E o mandamento de Jesus foi ir de fazer discípulos, né? Então Pedro fez discípulos, bem como os demais apóstolos de Cristo, até chegar em mim e em você. Perfeito. Então o mandamento de Jesus para os apóstolos, ele continua para mim e para você, né? Sim. Pastor Júlio gerou um discípulo, ganhando Ciro para Cristo. Hoje Ciro gera outros discípulos, que gerarão outros discípulos, e essa corrente ela vai caminhando até que Cristo volte, né? Perfeito, pastor. E você bem colocou sobre o canal, né? O canal ele vai ser sempre fundamental, principalmente quando você quer usufruir, né? Desaguar, correr, né? Porque vai ter que ter uma linha de acompanhamento, né? E quando você falou aí, eu lembrei de João 8,32, onde diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso é importante o canal, a pessoa. Porque às vezes você quer usufruir de algo que Deus tem preparado para você, mas você não conhece. Porque eu tinha uma vida que eu não conhecia Cristo. Sim. Não tinha um relacionamento com Ele. Então eu precisava de uma pessoa para ser o canal na minha vida, né? E essa pessoa foi o pastor Júlio, porque ele foi ser meu discipulador, né? E discipulou toda a minha vida, discipulou a minha casa. Amém. Até hoje nós somos muito amigos. O nosso casamento foi discipulado. E é interessante, pastor, reforçar sobre isso, porque mesmo depois, né, eu tentando reconquistar o meu casamento, eu fazia 2 discipulados. Porque ele tinha 2 panificadoras, eu ia para uma conversar com ele. E aí, quando eu entrava no assunto esposa, ele falava, agora você vai lá com a Kátia. E eu saía de uma panificadora e ia para outra. Para ser discipulado por ela, como eu agi dentro de casa. Kátia é a esposa do pastor Júlio César. Então, um casal que acompanhava Afonso, outro casal, né? Perfeito. Então, eles foram fundamentais, como você falou, esse canal, para que pudesse expressar João 8,32. Conhecereis a verdade os libertará. Quanto mais eu conhecia aquilo que Cristo era através deles, mais eu me libertava daquilo que não fazia parte de Cristo. Amém. E assim, sucessivamente, conquistando e recuperando, né, minha casa e minha família, meu relacionamento com meus pais, com as minhas filhas e toda a sociedade ao qual eu não estava sendo muito bem visto. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Ciro, em qual igreja você iniciou sua caminhada cristã evangélica? Pastor, eu iniciei literalmente sendo membro da igreja, foi a Igreja Batista Edificar, né, em Castanhal, no Pará. Sim. Mas eu tive os primeiros
acompanhamentos, cuidados, mesmo quando não cristão, do pastor Lúcio, né, que fazia parte da igreja Assembleia de Deus, né, Missões lá em Castanhal. Ele era um amigo da família e ele era aquele amigo ao qual cuidava de nós, mesmo não sendo evangélicos, crentes, né? Então, assim, presente, é algo interessante reforçar, porque às vezes eu passava uma noite todinha, né, na farra, bebendo e tal, se divertindo, e amanhecia, e 8 da manhã eu estava lá na porta do pastor Lúcio, pedindo para ele orar por mim, para me ajudar e me abençoar. E o pastor Lúcio, ele foi uma ferramenta também, né, de conhecimento de Cristo para mim, para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus. Então, Amém. Eu comecei na IB, né, que é a Igreja Batista Edificar, cobertura Sim. Nova Aliança, mas eu tive ali os cuidados, as primeiras mamadeiras, né, através do pastor Lúcio, que é um homem de Deus também, da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, Missão, Amém. Lá em Castanhal, no Pará. Amém. Glória a Deus. Então, surgiu aí mais esse canal, né? Sim. Pastor Lúcio. Pastor Lúcio. Pastor Lúcio também foi esse canal, através, e sendo um pastor da Assembleia de Deus, né? Sim. Então, pastor Lúcio, Assembleia de Deus, pastor Júlio, Igreja Batista. Igreja Batista. Hoje você faz parte da Nova Aliança, né? Aqui em Marabá. Isso. Mas tudo reino, né? Perfeito. Tudo reino de Deus. Isso mesmo. Quando eu ministro seminário de evangelismo, eu toco nesse ponto, né? Que a Bíblia diz que há quem planta, há quem rega e há quem colhe. Perfeito. E tudo é o reino, né? Então, na vida do Ciro, na vida do Carlos, alguém plantou, outro regou, Sim. outro colheu. Perfeito. A glória é de Deus, a alegria é nossa, né? De contemplar o fruto, de contemplar Sim. a mudança na vida das pessoas. Perfeito. E tudo é reino de Deus, né? Isso Quem mesmo. ganhou o Ciro não ganhou para si. Quem ganhou o Carlos não ganhou para si. Ganhou para o reino, né? Perfeito. E hoje nós estamos aqui, Marabá, Perfeito. Igreja Nova Aliança, servindo a Deus, que é o reino de Deus. E o Senhor vai mesmo, agindo, pastor. né? Vale considerar, pastor, o que o senhor falou aí em relação a essa decisão, né? Eu lembro que quando eu decidi caminhar com Cristo, eu levei essa consideração com o pastor Lúcio e com o pastor Júlio. Sim. Então eu congregava basicamente com os dois, né? Eu ficava na Igreja Batista, mas eu tinha visitas na casa do pastor Lúcio, eu levava ele para Belém, eu ia buscar, né? O pastor Lúcio tem família em Belém, em Castanhal, então a gente ficava, né, com muita amizade, relacionamento, né? Perfeito. Mas eu sempre tive um apreço de pastor, né, de cuidado. E chegou um tempo ao qual o pastor Lúcio me chamou e falou: Ciro, eu entendo que você precisa agora crescer em uma visão espiritual de acompanhamento mais preciso, de crescimento, que é o que você falou, né? E ele falou: eu gostaria que você caminhasse, né, com o pastor Júlio, porque ele vai poder te instruir, ele vai poder guardar a sua casa, te proteger, ele vai poder te ensinar a caminhar com você. Então, meu filho, não se preocupe. Eu tenho a paz, você pode me visitar, você pode vir à minha casa, mas seria interessante que você seguisse com ele, porque Amém. Ele vai cuidar de você, ele vai te instruir, ele vai te disciplinar. Eu achei isso muito verdadeiro, muito sábio, muito sabedoria, né? Muito homem, né, para tomar essa decisão, porque ele não teve uma briga, né, para me ter como um membro da igreja dele. Não, justamente. É daqui para... Isso. Pelo contrário, ele me direcionou e eu sou muito feliz, né, pela essa decisão dele. Considero demais, pastor Lúcio. Então é muito válido o que o senhor falou. Amém. E me fez lembrar esse fato. Glória a Deus. Ciro, de que pecados Ciro Ferreira foi liberto, minha gente? Tomar um cafezinho aqui, pastor. Tome, eu acredito que você vai precisar. Como diz o nosso texto base, né? 2 Coríntios 5,17. A gente teve um passado. Tem pessoas que nasceram no berço cristão evangélico, né? Sim. A gente usa essa expressão. Quem é que nasce num berço cristão evangélico? Alguém como a Radassa, né? Sim, minha filha, perfeito. Que essa semana fez 8 meses. Meu filho Christian também, que já tem 18 anos. Os dois nasceram em berço
evangélico, né? Cristão evangélico. Mas eu, Carlos, não nasci. Uhum. Minha caminhada cristã começou com meus 17 anos, novo, mas já aprontava, né? Sim. E o Ciro Ferreira, quantos anos você entregou a vida para Cristo? Pastor, eu tinha 27 anos. 27 eu anos. estava Meu Jesus. no auge da loucura. 27 anos. E foi onde o Senhor me encontrou, né? Porque eu estava perdido. Sim. E foi importante porque eu precisava, né? E depois eu agradeci muito e agradeço até hoje a Deus, né? Porque foi no momento mais esperado da minha vida. Eu não sei o que seria do Ciro a partir daquele dia, daquela data, daquele ano sem Cristo. Né? Eu poderia nem estar aqui pela vida que eu vivia, né? Era uma vida assim muito de voltando já diretamente para o pecado, né? Era muita bebedice, né? Eu bebia demais e hoje eu tento levar essa mensagem àqueles aos quais a gente tenta cuidar, né? Direcionar, é que você tem que evitar a bebida, né? Às vezes a pessoa, Ciro, mas só um copinho. O problema não é o primeiro copinho, é que a pessoa ela não fica bêbada com um copo. É verdade. Ela não vai ficar bêbada com uma garrafa de uma vez. Ela vai ficar bêbada com vários copos e várias garrafas. Então, e o problema nem sempre é a bebida, é o efeito, né? As consequências que ela causa. Então, a bebida para mim ela foi uma porta, e eu entendo que é uma porta para muitos pecados, para outros vários pecados. Uma bebida lícita que abre para outras ilícitas. É uma droga lícita, né? Justamente. Infelizmente. Justamente. Então eu bebia muito, né? Comecei a beber muito cedo, através de festas e tudo. E aí, a partir daí, a bebida... Hoje eu estava refletindo sobre isso, pastor, porque é interessante que é como o pecado, né? E como o inimigo usa isso para destruir a pessoa. Né? João 10:10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Né? Então, enquanto ele não mata, ele vai roubar e destruir. Sim. E a porta, muitas das vezes, é a bebida. E a bebida, você começa com um copo de cerveja, uma tacinha de vinho, depois você vai querer algo, né? Mais forte, mais forte. Aí, e assim foi, né? Comigo, foi da cerveja, aí vai para um Campari, e aí já não dá mais certo, você vai para um whisky, e aí depois você já não consegue manter, porque você começa a perder tudo através das consequências, e é onde vem as destruições. E às vezes começa, Ciro, num final de semana, só que depois pode ficar diário. Isso. Né? Essa dependência, que é onde entra o ponto vício, né? Isso. Entra o vício, entra a dependência e o alcoolismo mesmo pesado, né? É isso mesmo. E hoje, Ciro, infelizmente, principalmente em algumas cidades do Brasil, talvez a gente não possa generalizar, o índice de pessoas que já moram na rua por conta do vício. Perfeito. Que começou com álcool. É isso. Começou com álcool, entrou num vício pesado, hoje é um alcoólatra, abandonou família, empresa, mora na rua. É isso mesmo, pastor. E é interessante, pastor, porque, como o senhor bem falou, a pessoa chega, que eu estava falando sobre se chegar a um nível de tomar uma bebida mais forte. Sim. E você poder bancar ela, né? Poder arcar com ela. Mas vai chegar um momento que você não consegue mais. E aí é onde entram as destruições. Porque abre outras portas para outras drogas, abre outras portas para causar outros pecados na vida de outras pessoas. E aí depois vai aquele regredindo, né? Porque aí a pessoa começa agora a ir para cachaça, para ir outras bebidas mais fortes, para um efeito e mais barata. Ou mais fácil de se encontrar. Isso, mais fácil de se encontrar. E aí onde muitas das vezes estão na rua, né? Estão sendo abandonados pelas suas famílias porque não tem mais jeito. Caiu, né? Entrou como alcoólatra e tendo algumas doenças e tal. Então, a porta do álcool é uma prejudicial muito grande para toda a família, né? Para toda a casa. E o Senhor, Ele me libertou. Amém, né? Do álcool, porque eu bebia todos os finais de semana, depois começou a beber todo dia, né? E aí comecei a ter dentro do meu carro um bar, né? Iluminação e tudo, e comecei a virar... então, assim, comprava caixas de bebida para ter dentro do carro,
Então, Eu só vi, esse é eu o só vi nível, isso aí né? em filme, Ciro. Eu só vi Pois isso aí é, em pastor. filme. Então você tá vendo uma pessoa aqui que passou por isso. Meu Eu Deus. tive essas situações de onde parar, abrir a mala, abrir uma garrafa e começar a beber, né, algumas bebidas. Então, isso foi sendo prejudicial para toda a minha Meu casa, Deus, eu para toda a minha imagino. família, né? Porque eu me tornei um cara mais arrogante, eu só andava armado, querendo brigar, querendo resolver na grosseria, Sim. né? A minha esposa, essa semana, estavam conversando sobre isso, além de ter uma cicatriz no braço, né, de confusões que eu arrumava sem ter a confusão. Meu Deus do Eu céu. arrumava só para ter, e muito causado pelo álcool, né? Eu, graças a Deus, sou muito grato a Deus porque o Senhor me preservou de nunca ter consumido droga, né? A Amém. droga Pesada, né? sintética, né? E eu sempre falo isso, inclusive nas escolas, quando eu ensino, que foi através de você poder se conhecer também, pela sua intensidade, né? Intencionalidade, porque eu tive medo de conhecer uma vez que eu me conhecia. Então eu tive medo de provar. Tá, não vou nem triscar. Porque eu sei quem eu Se eu sou. triscar, eu não. É isso. Então, Meu eu Deus. também fui muito grato a Deus, porque mesmo consumindo álcool, o Senhor me preservou de uma Ele te forma poupou. que eu não passei para outras drogas, né? Glória a Deus. E eu sou muito grato. Então, esse pecado ele causou um dano muito grande, tá, pastor? Na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele foi o qual fez com que o meu relacionamento, né, se desgastasse, acabasse. O meu relacionamento com meus pais ficaram muito sensíveis, porque eu chegava, às vezes, não morava mais em Castanhal. Sim. Morava em Belém, mas eu chegava em Castanhal, bêbado, brigando, querendo atirar nos outros, batendo nos outros, quebrando a mão, né, em confusão. Então, assim, gera todo um desconforto, né, tira a paz daqueles aos quais buscaram ter, né, que era a nossa família. Então, causou muito dano. E eu sou muito grato a Deus por ter me libertado. Ciro, e normalmente, assim, essa caminhada de um estilo de vida como você vivia, dentre alguns pontos, ser valente, né? Querer ser o valentão, às vezes pode encontrar um outro valente também. Mais valente, né? Um mais valente e dá ruim, né? Isso mesmo. O que tem acontecido muito hoje, né, pastor? Eu sempre falo que na nossa época nós não tínhamos tanta facilidade que nem hoje tem, né, das pessoas matar as pessoas mais futilmente. Sim, né? verdade. Motivos fúteis, né? E nós naquela época nós arrumávamos confusão. Sim. E graças a Deus, né, nós fomos guardados e protegidos. Glória pra a gente Deus. poder estar aqui. Então, Amém. é só gratidão mesmo. Você falando aí, a gente conversando dentro desse ponto de vício, né? Sim. Lembrando aqui que o nosso ministério, nós temos o Instituto Lugar de Ajuda, e dentro do Instituto nós temos muitas instituições que trabalham social, dentre elas o Centro Terapêutico, né? Que só em Imperatriz nós temos de 3 a 4 Centro Terapêutico que trata a reabilitação tanto de homens como de mulheres, e dentre eles recuperando de álcool e drogas. Uhum. E, Ciro, é um tratamento, é um projeto caríssimo. É caro para os cofres públicos, é caro para a sociedade, é caro para a igreja, né? E o que é que a gente entende também dessa situação? Que quando alguém chega a necessitar de um centro de recuperação, ele já fez muito estrago e já viveu muito estrago. A família já passou por tanta coisa. Sim. A própria pessoa, em primeiro lugar, né? Uhum. A família, amigos, quem está perto, padece junto, né? Então, por que eu estou falando isso? E olhando para o seu testemunho, o benefício, né, Ciro, que a gente tem de conhecer a Cristo e de caminhar com Deus verdadeiramente. Eu já falei isso algumas vezes. A última vez, eu acho que foi sozinho essa semana dentro do carro, eu orando, né? Eu dizendo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por caminhar contigo, muito obrigado por ter me alcançado. É bom demais te servir. Só tem uma coisa melhor do que te servir. É te servir direito. Gente, só tem uma coisa melhor do que servir a Deus. É servir a Ele verdadeiramente. Que a gente é livre de tanta coisa, né? De tanta mazela, de tanta cilada. Mas, glória a Deus. Ciro, você pode citar mais alguma coisa que o
o Ciro foi liberto de pecados aí que vivia, mas que conhecendo a Cristo verdadeiramente foi liberto, foi transformado. Sim, sim, pastor. Como bem falei, o álcool ele é uma porta, né? Sim. Então, álcool muito cedo eu comecei, né, a consumir álcool, beber nas festas e tudo, e daí abriu uma porta para a prostituição, né? Porque você começa a olhar de forma diferente, né, para outras mulheres, e isso vai causando você um impacto, um dano, porque você começa, às vezes você resiste, mas quando você pensa que está seguro, você volta a cair. Então, a prostituição, né, a pornografia, né, o adultério em si, esses pecados aí da linha sexual. Isso, né? essa frente de pecados são pecados que elas são destruidores, né, para qualquer um. Todo pecado ele é destruidor, Sim, né? claro. Fala que o pequeno, o grande, ele é destruidor. Mas tem certos pecados que ele precisa ser muito mais vigiado, Sim. né? Nós precisamos estar muito mais vigilantes, porque eles vêm destruindo aos poucos, né? As raposinhas, né? A palavra diz justamente. que a gente precisa matar a raposinha para que ela não se torne grande e destrua o acúmulo de raposinha faz um estrago grande, isso, né? um estrago grande. Então, assim, vai começando pequeno e depois pode se tornar algo grande. Então, Sim. eu sou muito grato porque o Senhor cuidou e guardou dessa área da minha vida e tem guardado até hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Com certeza, existem detalhes, né? Sim. Tanto de situações que eu fui liberto, você, mas a gente está aqui num resumão, né? Sim. Mostrando aqui que, de fato, caminhar com Deus, se entregar para Deus e permitir, né, Ciro? Sim, permitir que Ele faça a libertação, que Ele traga a cura. Perfeito. E que Ele traga a mudança. É isso aí. Porque tem um detalhe, é uma das coisas que eu mais falo quando eu estou ministrando na igreja, que o fato de só pertencer a uma igreja já é bom, mas não resolve muita coisa não. Sim. Eu tenho que estar numa igreja, sim, conviver com outras pessoas que também amam a Deus, né? Mas eu preciso ir me permitindo, me entregando, para que Deus possa ir fazendo o processo de libertação que eu, Carlos, preciso, né? Perfeito. De cura, de transformação. Ou seja, pode ter gente dentro da igreja que ainda não foi liberto. Por quê? Porque não se entregou, não permitiu, né? Então tem esse detalhe aí. Sim, eu falo, pastor, que foi uma palavra que ela marcou meu coração no encontro com Deus, né? Sim. Porque foi através da célula, em seguida eu fui para o encontro com Deus. E quando eu fui para o encontro com Deus, eu fui bêbado. Meu Jesus. Eu fui, né, cheio da manguaça, cheio do mel. E Senhor, quando o Senhor marcou meu coração, e eu falo que foi legal a transformação que Deus fez na minha vida, porque eu fui bêbado e voltei dando glória a Deus e aleluia. Né? Então, assim, para o mundo isso não acontece, isso não existe, né? Sim. E eu falo que foi a transformação mesmo de Saulo para Paulo, né? Quando teve aquele encontro com Deus, passou 3 dias e depois ele ressurgiu com uma nova identidade. Sim. O que Deus fez foi isso. Mas, como o senhor bem falou, nós precisamos contribuir para isso. Fazer parte de uma igreja, ela não é o suficiente para que nós possamos ser libertos. Sim. E eu falo muito sobre isso, que a palavra de Deus, para nós crentes evangélicos, ela é libertação. Amém. Eu não preciso ouvir ela e falar, se o fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, ela precisa me libertar de alguma coisa, de algo na minha vida. Né? Assim como a palavra, para aquele que não conhece a Cristo, ela é salvação. Então, eu preciso entender isso. E assim eu vou conseguir me aproximar mais de Deus. E foi a palavra que marcou meu coração, foi Tiago 4,7, onde diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Em outras versões ele diz resistir à tentação. Né? Então, assim, quando eu estou sujeito a Deus, a estar próximo do Senhor, consequentemente ele vai me ajudar a resistir à tentação, a resistir o diabo. E ele vai fugir de mim. Que então, é um segredo aí, né? É buscar. Tem uma senha aí, né, pastor? Tem uma senha. Não é lutar contra o pecado. Perfeito. É se encher de Deus. Perfeito. Que Ele mesmo nos ajuda, né, a sair desse pecado, dessa prisão. É isso aí. Que nós estávamos, né? Isso. Só lembrando aqui, Ciro, que o pessoal que está nos assistindo e precisa de uma célula,
nós temos uma célula para você e o Ciro falou de encontro e agora em fevereiro já começa a nossa agenda de encontros. Perfeito. Abrindo o ano aí com encontro de homens, viu, galera? Glória a Deus. Ciro Ferreira é o nosso líder da rede de homens aqui da Nova Aliança Sião. Sim. E agora em fevereiro nós teremos aí primeiro encontro de homens do ano. Isso. E uma agenda aí repleta de programações, tanto para homens como de um modo geral para as famílias aqui na nossa igreja. É isso mesmo, pastor. E reforçando essa fala, né, pastor? É interessante que a nossa busca de sujeitar, encher-se de Deus, ela vai nos dar mais satisfação para poder viver aquilo e resistir com mais facilidade o pecado, né? Então, assim, eu lembro que quando eu me converti, eu não tinha as orações que nós tínhamos, eu não tinha escola ainda, né? Mas tem uma oração 6 da manhã, eu estava lá. Tem a vigília lá no fulano, eu estava lá. Caminhando. Vai ter a célula tal, vai ter o culto tal. Eu estava querendo o quê? Me sujeitar a Deus. Sim. Eu queria me encher de Deus. Glória a Deus. Para que eu pudesse estar resistindo isso. Amém. Hoje é uma facilidade, é importante reforçar para você que nos acompanha, que nós temos hoje as escolas da igreja. Tem escola, tem discipulado, tem célula, nós temos... Então, sim, são muitas as ferramentas. Tem churrasco. Tem muito churrasco, tem muito tereré. É verdade. Então, assim, é uma forma e uma ferramenta, né, que nós temos para facilitar as pessoas a se sujeitar mais a Deus, a estar mais cheia de Deus e assim, sucessivamente, consequentemente, resistir à tentação, Amém. o pecado e fugir da aparência do mal. Aparência do mal. Amém. Detalhe, né? Não é fugir do mal, é fugir do que aparenta ser Perfeito. mal. Ciro, conta pra gente aí de forma bem rápida, nosso tempo já está quase finalizando. Quais benefícios existem em caminhar verdadeiramente com Deus? Pastor, eu digo que o principal para mim é você ter paz. Amém. Caminhar com Deus, Ele te dá e te entrega essa paz. É a paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo às vezes em condições não favoráveis, ela está ali. Ela está lá. Como disse Jesus, né? A paz que Ele tem para dar é diferente da paz que o mundo dá. Perfeito. Né? Então o mundo tem uma paz. Sim. Só que a paz que vem de Deus é outra, né? A paz que o mundo oferece, ela tem um preço. E esse preço vai chegar à conta. Né? Onde você acha que tem paz, é onde muitas das vezes você busca, né, aquela alegria, aquela paz naquilo e tem um preço. A paz ao qual o Senhor nos oferece é a paz que tem um valor. Aqui Ele diz que Ele nunca vai nos desamparar. Amém. Sempre estará conosco. Ou seja, independente da situação, da condição, Deus sempre vai nos dar essa segurança de ter paz, né? Amém. E eu falo que isso hoje é uma garantia para a minha vida, é para a minha segurança. É inegociável a minha paz, né? Então Glória eu entendo que hoje você ter celular ao qual a sua esposa conhece a senha, o seu computador conhece a senha, todos os seus acessos, isso é ter paz. Você chegar em casa e jogar as ferramentas ali sem preocupação, sem culpa no cartório, né? Isso é paz. Isso quem me deu foi Deus. Amém. Então, independente de qualquer outros demais benefícios, que são muitos, eu entendo que a paz ela é inegociável, né? Então eu zelo essa paz hoje, tá, pastor? As pessoas dizem que quando eu conto um pouco do meu testemunho, que eu era muito bravo, né? Que eu resolvia isso e acontecia isso, a pessoa fala, cara, mas você... Porque o meu coração hoje, então, a minha oração... Houve uma mudança, né? Demais. A minha oração, pastor, é para que o meu coração seja um coração manso. Amém. Um coração para me preservar a minha paz. Porque eu também me conheço. Sim. Eu sei de onde eu vim. Então essa paz, ela é inegociável. Então eu zelo por ela. Glória Se é necessário, às vezes, você ter prejuízo, perder para ter ela, sim, eu acho necessário e favoreço ter a paz. Então, amém, é inegociável para mim. Glória a Deus. E eu acredito que você citou um de muitos, é claro, demais, né? Demais. De muitos benefícios que se tem em caminhar verdadeiramente com Deus, né? Sim. Amém. Ciro, antes da gente encerrar e ir para o nosso último tópico aqui, conta pra gente aí rapidão o que é a Zion. Opa! Com certeza alguém viu o banner da Zion passando aqui com o Instagram dela, que quero convidar você a seguir,
tanto o Instagram da Zion como dos demais que está passando aqui na tela. Conta pra gente aí que é a Zion. Pastor, a Zion ela surgiu conforme o que Deus tem trabalhado na minha vida, né? Deus ele tem nos chamado para servir, né? Como homem, como líder, como servo, como empreendedor, empresário, sempre através da palavra. Sempre Deus ele deixa uma palavra, né? Às vezes às vezes eu mesmo falo assim, hoje eu vou só descansar. E o Senhor me entrega uma palavra e uma missão. E eu vou ter que ir lá e executar. Sim. Então, como foi o Mesa Redonda para Homens, né? Que Deus surgiu através de 1 Tessalonicenses 5:23. Vai ter mesa redonda esse ano, vai? Vai ter mesa e várias, né? Amém. Manter irrepreensível corpo, alma e espírito, né? Até a volta de Cristo Jesus. Como foi o Superaquecidos, né? Onde o Senhor trouxe Daniel 3:16 com Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Que não tem como queimar aqueles que já são incendiados. Glória então Deus sempre lhe traz um projeto e ele sempre me confirma através de uma palavra. A própria Verdes Pastos, quando Deus colocou no nosso coração a fazenda que ele nos direcionou. Estou com tanta vontade de ir lá de novo. A ter, e você vai estar lá em breve, em nome de Jesus. Ele nos entregou a palavra também. Né? Então, assim, Salmo 23:2, deitar-me faz em verdes pastos. Deus sempre entrega um propósito, um objetivo, e ele entrega uma palavra. E com a Zion não foi diferente, pastor. A Zion, eu estava em uma viagem, eu tinha recentemente saído da empresa, ao qual passei mais de 10 anos, e vim para Marabá com esse propósito. Sim. E tinha saído da empresa, e eu falei assim, orando ao Senhor, pedindo os caminhos e o direcionamento, os passos, fazendo uma viagem já era uma viagem de negócio, e o Senhor, na viagem, o Senhor colocou no meu coração o que hoje nós caminhamos, né, dentro dessa palavra, que é Jó 22:28, né, nos empreendedores Sião, nós caminhamos com ela, mas a Zion, o Senhor confirmou essa palavra, né, determinando tu alguma coisa no teu coração, ser firme, e a luz de Deus brilhará sobre ela. Então, hoje a Zion, ela surgiu, né, que significa Sião, ela surgiu através desse direcionamento de Deus, para que eu pudesse trazer essa empresa com um conceito diferente, de consultoria empresarial, né, com palestras motivacionais e institucionais para empresas, e muitas delas, todas, bem dizer 100% delas, elas têm 100% de palavras direcionadas através de um treinamento, através de um direcionamento, através de uma consultoria. Nós temos metodologias através de princípios bíblicos. Que maravilha. Que nós aplicamos dentro das empresas. Né? E eu já quero deixar aqui, de primeira mão, nós vamos estar lançando agora no próximo mês, que é a parte de consultoria financeira para casais. Eu já faço hoje, dentro do empreendedorismo, né? Dentro da parte de consultoria e mentoria empresarial, a gente já faz a parte de consultoria financeira, né? Então, eu fui solicitado, né? Eu faço hoje a consultoria financeira de um casal que é referência já na cidade. E ontem a esposa falava, Ciro, vai ser fantástico você ter, né, a Lene para juntamente a gente fazer, né, a sua esposa, para a gente fazer essa consultoria financeira para casais. E essa consultoria ela está baseada também em direcionamento e princípios bíblicos, né, para que a gente possa alcançar uma consolidação e um equilíbrio financeiro. Amém. Então, que maravilha. A Zion Soluções ela alcança todo o campo do empreendedorismo, né, através de gestão, processos e pessoas, e sempre levando a palavra de Deus, pastor. Glória a Deus. Deus sempre na frente. Sempre na frente. Maravilha. Então, gente, segue aí, segue o @ da Zion. Você pode solicitar ali uma visita do Ciro Ferreira, conhecer melhor os projetos. Com certeza vai somar, tanto na tua empresa, no teu casamento, né? Perfeito. Como na tua vida pessoal. Amém? Estamos chegando ao fim do nosso Talk Show de hoje com Ciro Ferreira. Muito feliz, Ciro, de conhecer um pouco mais aí da sua história. Perfeito. Com certeza que é uma parte, né, do seu testemunho que a gente ouviu aqui. Sem dúvida vai abençoar muita gente. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma breve reflexão para quem está nos assistindo agora, especificamente pessoas que ainda não caminham com Deus. Deixa uma palavra aí para essa pessoa aí, abençoar a vida dela. Pastor, eu sempre digo que nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Seja você caminha com Cristo ou não, você tem um propósito. Mas eu reforço, né, e busco viver o propósito ao qual Cristo tem para nós, né, que é o propósito de glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, se esse propósito hoje você busca entender e conhecer o seu propósito,
quero dizer que esse propósito está em Deus. Né? A própria palavra diz que acontecerá ou já aconteceu coisas para que manifeste a glória de Deus. Né? Amém. Inclusive, João 9, ele fala sobre isso, quando o Senhor entrou numa cidade e ele viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, Senhor, o que houve com ele? Foi o pai dele ou foi eles que pecou? E Jesus diz, nem foi ele, nem foram os pais, mas algumas coisas acontecem para que se manifeste a glória de Deus. Nós temos um propósito, e esse propósito, ele é para manifestar a glória de Deus. Seja através da minha vida, seja através do meu trabalho, do meu casamento, dos meus negócios, ele tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Amém. Então, se você não exerce ainda, não viveu ainda esse propósito, eu quero motivar você a conhecer a Cristo e viver esse propósito com o Senhor. O Senhor quer manifestar o nome dele, a graça e a glória dele, através do seu casamento, através dos seus negócios, do seu trabalho. Todos nós temos uma função e uma profissão, né, pastor? Sim. E Deus sempre vai nos usar para que o propósito dele seja acrescentado naquele ambiente ao qual muitos de nós às vezes não podemos estar, mas determinada pessoa tem um acesso, tem um livre acesso, e aquele lugar e aquele acesso é para que se manifeste a glória de Deus. Essa manifestar é preencher. Você só vai manifestar aquilo que você está cheio. É verdade. Então, glorificar o nome de Deus, que é através da nossa vida, você vai manifestar isso através de um casamento abençoado, através de negócios abençoados, através de um ministério abençoado. E eu lembro disso, pastor, porque eu reforço isso. Porque muito da minha vida eu comecei falando sobre isso aqui. Eu corri atrás da felicidade, eu corri atrás do dinheiro, eu corri atrás de ser bem-sucedido, eu corri atrás das bênçãos. Mas quanto mais eu corria, mais as bênçãos se distanciavam de mim. E hoje nós exercemos e vivemos Deuteronômio 28, onde diz que as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Amém. Eita glória! Então, se você não viveu ainda esse propósito, o Senhor tem esse propósito para você, que é manifestar a glória dele através da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos. Amém? Amém. Ciro Ferreira. Pastor, obrigado. Obrigadão Tamo você. junto, viu? Obrigado por esse bate-papo. Obrigado também por toda a parceria de sempre, né? Sim. Está conosco aí na igreja, servindo, disponível, você, Lene, a rede, né, que você lidera. Sim. E vamos junto. 2026, muitos projetos pela frente. Vamos deixar Deus nos usar. É isso mesmo, pastor. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, agradecer a minha família, né, quando o senhor me fez o convite, passou um filme, né, na minha cabeça ali, na minha reflexão, porque me fez voltar lá em 2010, né? Esse ano nós vamos fazer 16 anos caminhando com o Senhor, amém, né? Sendo fortalecido todos os dias por Ele e vivendo milagres através de todas as áreas, né? E na nossa família, né? Então sou muito grato pelo que Deus fez através de mim, na minha vida, amém, no meu casamento com a minha esposa, né? A Lene, nós estamos fazendo esse ano, vamos fazer 19 anos de casados. Glória a Deus. O Senhor restaurou nosso relacionamento, nosso casamento. As minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas antes do meu casamento. Minha filha vai fazer agora esse mês 20 anos, a mais nova, e a mais velha vai fazer 25 anos esse ano. Mulheres. Então, mulheres, né? E eu sou muito grato, né? Pelos meu pai, pela minha mãe, que amém, são pessoas que eu tive o privilégio de poder ver nascer no Evangelho. Glória a Deus. Né? Através da nossa caminhada. Que bom. Então, é só gratidão a Deus e agradecer ao Senhor pela pessoa, né? Pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Amém. Hoje nós não conseguiríamos liderar a célula, uma rede de liderança de homens, se não fosse a sua contribuição, a sua colaboração, da pastora Fernanda da Radassa, que nos motiva, né, do Christian. Então, sou muito grato e quero deixar isso bem exposto aqui a todos. Tamo junto. Amém. Gente, ficamos por aqui no nosso talk show de hoje. Quero convidar você a seguir o @ da nossa igreja, @Nova Aliança Sião. Nós temos culto quarta noite, sábado, Aliança Team Jovem, e o nosso culto de domingo, que normalmente são 3, 9, 17 e 19h30. Maiores informações você encontra no nosso Instagram, @Nova Aliança Sião. Deus te abençoe.